Conquisteiros, eu tô de volta. Bom, para fechar o trio da zona de risco, falta a votação aberta. Dito isso, vamos começar. E eu vou começar por alguém que queria muito falar, que é você, Guipa. Exato. Fala e depois aproveita e já vota. Perfeito, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando a Grande Conquista. O comentário da Edilane eu respeito e, assim, acho até interessante que ela tenha levantado essa questão do vídeo, porque quando ela fala sobre esse assunto do vídeo, mostra mais uma vez para o Brasil que meu jogo é totalmente individual. Eu não jogo com grupo. A partir do momento que eu defendo a Kátia por tudo que ela fez por mim na Casa Verde, se hoje eu estou aqui, eu sou grato a ela, nada impede também, por conta da história de vida da Edilane, ela sim ser uma pessoa que, se um dia eu sair daqui, se for da vontade do Brasil, eu torcer por ela, porque é uma pessoa que merece o prêmio, uma pessoa que passou por situações adversas e hoje está aqui. Então acredito que esse vídeo, na minha opinião, não me compromete absolutamente nada. Mostra sim que eu posso ter uma boa relação com a Kátia, ter a Kátia como prioridade por tudo que ela fez por mim na Verde e também torcer pela Edilane pela história de vida dela. Ok, então vota pra gente. Bom, vamos lá. O meu voto hoje é um voto numa pessoa que eu tenho motivos para votar, mas é um voto muito mais estratégico, levando em conta que toda vez que eu voto, eu penso na semana. E nessa semana, ele foi uma pessoa que teve problema com algumas pessoas da casa, por conta daquela situação da última dinâmica, envolvendo o Dialbu, envolvendo também a questão da própria Kátia. Meu voto vai no Rambo, sabendo que eu sempre tenho 2 votos, então eu vou votar no Rambo justamente para eu me proteger caso eu receba outros votos. Então ele teve um problema com a casa, aproveitei o fato de eu não ter uma boa relação com ele, de saber que eu vou receber pelo menos 2 votos, eu voto no Rambo também para me proteger, para não ir para a zona de risco. Ok, Guipa. Primeiro voto para você, Rambo. Como é que você recebe? Então, eu já esperava, né, esse voto dele, independente desse assunto que não tem nexo, mas eu já esperava que ele votaria em mim. E eu não tenho o que falar. Eu acho que 2 caras e ponto. Aceito o voto tranquilo. Ok. Sua vez, Caio. Boa noite, Raquel. Meu voto, acho que ele é até óbvio para o Brasil. Enquanto o Breno estiver no jogo, eu vou me posicionar contra ele. A Lisiane já está na zona de risco, então meu voto vai ser no Breno. Ok. Breno? Surpreso? Não, tá tudo certo. Mais chocado por outras coisas no momento, Raquel, e tá tudo bem. Que coisas? Os acontecimentos que vem rolando, né? Sempre não, desculpa. Já é o segundo episódio que eu tô assistindo aqui. Novamente 2 pessoas, infelizmente aí indo pra forca em nome de uma pessoa, né? Se eu puder fazer meu voto agora, Raquel, eu já queria fazer meu voto. Agora é a vez do Fê. Então tudo bem, depois o Fê faz lá, Fê, vai lá. Oi, Raquel, boa noite. Boa Meu noite, Fê. voto hoje vai para uma pessoa por uma fala que eu não concordo. Eu recebi um apontamento da Anne no jogo e em algum momento ela falou que eu estava atuando aqui dentro. E o meu trabalho é um trabalho que eu dependo de toda uma classe, muito mais pessoas por trás existem para colocar um ator diante de uma câmera. Então eu não posso deixar que mais uma vez, mais uma fala, que aparentemente são para 17 pessoas aqui dentro, mas que ganham proporções absurdas lá fora, e pessoas que pegam a nossa profissão e colocam em pessoas que são desequilibradas, pessoas que são mentirosas, pessoas que sempre que quando tem alguma coisa nesse fato, é um ator. Então eu acho que a gente tem que pegar, eu não tenho condições, Raquel, de jogar aqui dentro com um personagem, até porque eu não tenho uma roteirista aqui dentro escrevendo as minhas falas, eu não tenho uma direção, eu não tenho um preparador de elenco, eu não tenho um figurinista que me veste todas as vezes, eu não tenho toda uma equipe que me protege para que eu esteja diante da câmera. Então a Anne me falou que ela tinha me dado um voto respeitoso, ela tinha me dado um apontamento respeitoso e eu dou um voto de protesto para que as pessoas se conscientizem que a gente não pode usar termos pejorativos para atingir uma classe, uma profissão de alguém. Anne, como é que você recebe esse voto de protesto do Fê?
Boa noite, Brasil, meu grupo do sofá, amo vocês. Eu acho que ele está querendo levantar uma pauta desnecessária. Eu acho que ele está distorcendo o que eu falei no Faro. Eu dei uma placa para ele de VTZero, que eu acho que ele é VTZero em alguns momentos, inclusive eu citei os momentos, que era na hora que ele conta a cama, como, por exemplo, também quando ele faz assim, ó. Tipo assim, pra mim, isso é um momento que eu comentei. Eu não sei se ele tá fazendo isso atuando. Esse momento em específico. Em momento algum eu disse que ele estava o jogo todo atuando. Então eu vejo que ele está querendo levantar uma pauta, mas eu acho que o Brasil Essa pauta tá é minha, vendo. Anny. Eu tenho 33 anos de carreira. Raquel, eu tenho 33 anos de carreira. Raquel, essa pauta é minha. Raquel, eu vou levantar todas as vezes que alguém usar pejorativamente Raquel, uma é minha fala vez de falar? querendo atingir uma classe inteira. Você pode falar quantas vezes você quiser. Anny, pode falar, você está Posso com a concluir? palavra. Obrigada. Então, eu não quis desmerecer em momento algum a profissão dele. Chamou ator de bipolar. Em momento algum eu desmereci a profissão dele, eu o respeito enquanto ator. Eu citei que ele poderia estar atuando em momentos que eu vejo que ele muda totalmente de personalidade. Então não sei se é ele ou se isso faz parte do jogo dele. Ou se era um personagem, foi isso que você falou. Foi isso que eu falei. Sim, eu não sei se é um personagem aqui no jogo, Sim. no momento que você conta as camas, no momento Um ator que não você... sustenta, meu amor, sem toda uma equipe. Raquel, posso concluir, Só pra você por aprender. favor? Pode concluir, Posso concluir? Anny. Então, nesses momentos que ele tem esses surtos dele, desse blu e etc., por isso que eu coloquei a placa nele. E eu acredito que eu não faltei com respeito com ele em momento algum, que inclusive quando eu votei nele aqui na primeira zona, eu votei nele falando os motivos que era por afinidade, e ele sim me desrespeitou quando ele foi lá no quarto gritando e me desmerecendo de todas as formas possíveis. Então eu peço que os meus ADMs puxem o VT das coisas absurdas que ele falou pra mim lá no quarto. E eu fiquei dando tchau de miss pra ele. Então, é isso que eu tenho pra falar, Raquel, e eu acredito no meu grupo, que é o grupo do sofá de casa. Muito obrigada, Mi. Tá certo. Fê, rapidinho Raquel, pra muito encerrar, rápido, tá? por favor, porque eu não posso deixar uma fala dessa que atinja uma classe que muitas pessoas aí fora utilizam desses mesmos artifícios falando sobre a profissão de alguém pejorativamente. Eu não posso aceitar que ela continue dizendo que uma pessoa pode ser bipolar porque ela pode estar atuando ou porque ela está jogando. Sei lá, Raquel, a gente sofre o tempo inteiro com isso. Se não fosse a classe artística na pandemia, a gente teria sofrido muito mais. Porque a classe artística, ela salva vidas, ela muda pensamentos, ela traz metanoia para a cabeça das pessoas. Sabe, a classe artística, ela faz com que a gente cresça e com que a gente se transforme, como são as novelas bíblicas da Record, que muitas pessoas são contagiadas, têm a sua fé renovada, transformam as suas vidas e a vida das famílias. Eu não posso aceitar que essa fala seja, isso foi meu ponto de vista. Me atingiu profundamente, porque eu sou um ator, eu tenho 33 anos de carreira e eu não vou aceitar que uma pessoa use palavras de bipolar, use palavras que eu possa estar usando a minha profissão para estar atuando aqui dentro. Eu não tenho aqui um script. Fê, temos Obrigado, que seguir Raquel. em frente, tá? Agora é a vez da Kátia votar. Oi, Raquel, tudo Oi. bem? Boa noite, Brasil. Hoje eu vou mudar o meu voto. Eu gosto muito dessa pessoa, já falei pra ele que eu não entendo o jogo dele, mas vejo que aqui na casa ele não anda ajudando. Muita gente também não ajuda aqui, sabe, Raquel? Fica bem pesado pra mim, pra Geni e pra algumas pessoas que ajudam, como o Céu, como o Rideu, como a Tati. De vez em quando também minha amiga vai lá ajudar, mas não é sempre. Enfim, além dele não estar ajudando, eu já vi algumas coisas que eu não gosto. Mesmo sobre arrumação, isso eu já tinha falado com ele na Casa Verde, não fechar a porta do banheiro, sabe, dar descarga, botar a boca no Listerine, não lavar o copo com a esponja. Usa que eu já vi. Usei 2 vezes. Não uso já por isso. Não é que é desnecessário. Eu acho que é o andamento. Não, mas é o andamento da casa. É o jogo dela. Eu já entendi. Gente, é o andamento da casa. Eu posso? Pode concluir. Posso? Pode concluir. Claro. E uma coisa que eu não gostei no jogo, no último jogo, foi a posição que ele falou pro Lucas botar a mão pra ele martelar. Eu não gostei, não achei legal, sabe? Não achei legal. Então, por isso, hoje, o meu voto vai no Rambo. Sim. Rambo, Oi, então. segundo voto. Segundo voto. É esperado também, né? Formou-se novos grupos aí, novos amigos.
né? E não é a brincadeira que eu fiz com o Delbu, eu senti intimidade já para fazer, tivemos um diálogo longo e eu sou assim, brinquei com ele como todo mundo estava brincando ali. Aceito o voto dela também, o que ela diz do Listerine, algumas coisas é só texto à toa, jogado fora. Mas tá tudo bem. Tá bom. Ela Bom, teve um momento, coisa. deixa eu falar, ela teve um momento, né, depois da festa que ela estava ali no banheiro e ela foi muito grossa comigo e eu tentei ser sensível com ela, preocupado com ela. No dia seguinte pediu desculpa, mas você Mas é isso. Você é não, isso. Você desculpa, é um pouco grossa Rambo. assim, desculpa. Eu sou certa e direta. Não, você falou que eu estava você- passando mal e eu não estava passando mal. Não foi assim, a história está Tá? dita, tem texto disso, tem E vídeo eu disso, só tem falei áudio que eu disso. não estava passando Você, a gente estava preocupado com você. Você tem isso, a gente já conversou na Casa Verde. Não, Pensei que eu não você sou de delicada, repente- Rambo. Eu vivi uma Você vida toda falou trabalhando isso, e eu sim. não sou delicada. Eu não vou falar pra você, ai, obrigada, porque você está preocupando comigo. Não sou Eram delicada. mais pessoas preocupadas com você. Ok, mas eu falei que eu não estava passando mal, que não precisava ficar, Não porque foi, eu estava não foi assim engasgada. que você falou. Não, então, Foi de uma forma bem grossa, mas mas deixa eu só... muitas coisas que deixa eu você falar. faz aqui, a gente está ali, pede para as Tudo bem, pessoas tudo lavarem bem. a louça e você, por exemplo, Tudo bem. sai. Tudo bem, não é bem assim, mas Não é bem assim, voltando é. à Enfim. grosseria, nós conversamos uma vez na Casa Verde, onde eu falei pra você, de repente... E eu falei para você. Deixa eu falar. Não vou ser fofa. Gente, para encerrar, Rambo, Aí eu falei a ela assim, de repente não é interessante, ela estava indo para uma zona de risco lá na vila. Eu falei, de repente não é interessante, chorando. Falei, você é uma mulher incrível, admiro você, porém, tenho a gratidão por você ter me posto na Casa Verde. Sempre agradeci você, eu acho que o agradecimento final isso é aí esse. foi mesmo. E aí, eu falei para ela que de repente era interessante ela, na vida lá fora, ser um pouco mais doce com as pessoas, porque Não, eu não o sou Brasil está precisando de doce. pessoas doces. Ela falou que não Mas era eu sou doce, grata a até com sua tudo que o Brasil família. me dá, Então, assim, tudo foi a só um minha conselho. família também, Aí as ela, pessoas sabem conviver ela conseguiu comigo. mostrar para mim que realmente ela é isso, ela se controla aqui para não ser assim como o Dr. Guipa. Não Se controla, não, estão se eu controlando convivo sim com e agora outras estão muito pessoas ligados. E para mim E eu tá sou tudo bem certo, respeitosa Raquel. às outras pessoas. Muito obrigado. Só que tem coisas que incomodam Ok. e a gente vai avisando. Muito bem. E, enfim, incomoda sim. Obrigado. agora é a vez da Tati Pink. Em quem você vota, Tati? Boa noite, Raquel. Eu tô aprendendo muito aqui nesse jogo, eu tô superando, assim, meus medos. E tem coisas que são pequenas, né, que a casa vê como algo muito grande que as pessoas que estão assistindo nem consideram tão relevante assim. Mas eu não posso deixar de expor minha opinião, né, de concordar ou não concordar. Eu tive uma conversa com a Haddad no sábado à noite, uma conversa que ele sabe que eu não tomei partido nenhum, e eu expus algo que eu vi, né, que foi uma movimentação de jogo dele. Ele é um jogador e isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ele ser jogador, ele mesmo fala que ele é jogador. Eu expus algo que eu vi, que foi algumas piadinhas, algumas indiretas, né, durante o dia. E eu imaginei que ele iria falar pra mim, não, Tati, realmente eu fiz essas indiretas, mas não tem nada a ver com o que aconteceu à noite. Tudo bem, só que aí ele não gostou, ele ficou meio que chateado comigo. Então, eu acho assim, que o Haddad, você não pode contradizer ele, porque ele fica meio que chateado. É tanto que ele deu uma patada no Rodrigo Faro. Eu fiquei chocada no dia do Rodrigo Faro, que ele deu uma patada nele. Não foi pro Rodrigo Faro, Tati. Foi uma ironia pra casa. Enfim. Não foi pro Rodrigo Faro. Mas ele falou. Não usa isso contra. Mas ele falou. Não usa isso contra. Então tá, você tá dizendo que não é, usa tudo isso bem. contra. Posso responder, Raquel? Você já Então, finalizou, Tati? eu não desculpa. terminei. Desculpa. Eu não terminei, não. Então, assim, eu tenho que expor minha opinião do que eu concordo e o que eu não concordo. Eu gosto muito dele, é um menino muito bacana, eu converso com ele, mas, assim, em relação ao jogo, eu tenho que expor o que eu gosto e o que eu não gosto. Ok, então o seu voto é no Haddad. Isso. Haddad, e aí? Bom, Raquel, na verdade, assim, eu tava esperando, mas também não esperando esse voto. Eu imaginei que pudesse ser por esse motivo, afinal, já é a segunda semana que ela vota em mim por julgamentos alheios, nada relacionado de fato ao meu jogo aqui dentro. Mas esse agora foi meu. Não foi perfeito. Foi uma conversa nossa. Não foi as indiretas durante o dia, não foi relacionado a jogo. Até pedi para ela poder citar. Ela citou uma coisa que eu tive com a Anne na piscina. Inclusive, a Anne se levantou, veio aqui e retirou ela do sofá, certo? Na qual era uma coisa que a Anne me deu uma indireta, não foi eu que dei indireta para a Anne, certo? E uma situação à noite ali na qual ela comenta que quando eu recebo o meu look da festa, eu falo que eu não vou mais perguntar se a minha jaqueta é melhor aberta ou fechada,
porque o Rideu, ele achou estranho quando eu perguntei para ele, depois de ter uma relação com ele, mesmo que superficial aqui na casa, eu apenas perguntei, como eu pergunto para todo mundo, se é melhor jaqueta aberta ou fechada, e ele sentiu uma aproximação estranha da minha parte em relação a ele, apenas por essa pergunta. Então aquilo lá, Tati, não foi uma direta. Não foi eu, não foi ele, não. Ele Exatamente. me disse que eu perguntei para ele. Eu não te falei isso. Eu não te falei isso. Eu não te falei que eu senti que era uma aproximação estranha. Não, você foi estranho. Não, eu só falei, você nunca me perguntou. Foi ponto. Foi só isso. Não, foi só isso. Perguntou. Sim, foi só isso. Exato, mas não foi coloca piada. coisa que eu não piada. falei na sua boca. Ok, desculpa, mas não foi piada, Raquel. Eu falei sim. Na hora que eu peguei o meu look, eu falei aquilo e não foi piada e não foi indireta. Foi realmente que eu não vou perguntar mais. E só isso, ponto. Então, assim, Raquel, eu fico um pouco sem entender, porque ela chegou para conversar comigo sobre um assunto, que era o que tinha acontecido, e aí depois eu senti que ela quis meio que colocar ali uma linha do tempo durante o dia para poder justificar, talvez, o que aconteceu à noite. Esse foi o meu sentimento e por isso que eu falei para ela que eu não queria conversar sobre o assunto. Apenas isso. Ok, entendido. Raquel, posso Agora falar? sim, Breno, sua vez de votar. Valeu. Quer falar? Não, posso? Tá. Bom, oi Raquel, boa noite. Boa seguindo noite. seguindo a linha de raciocínio aqui, eu queria responder o Caio agora, que não é sobre você, Caio, tá? É sobre o jogo. Eu poderia muito bem falar aqui para todo mundo, assim, como todo mundo está assistindo, acompanha o Play Plus, acompanha a TV Record, que você desmoralizou uma mulher, que você quis denigrir o caráter dessa mulher. Está em desuso, cuidado. Não sabia, Sim. não sabia. Então estou te pontuando. Tá bom, obrigado. Você quis afundar a palavra dela, você quis desfazer a palavra dela, e algumas vezes foi citado, sim, em tons de brincadeira, que enquanto vocês estivessem lá, que era para ela não estar. Em algumas situações, eu já pedi para ela se retirar do quarto e eu vi você, sim, citando ela inúmeras vezes e falando adjetivos. Você chamou ela de sem caráter. Quando, Caio, entra fora do jogo e começa a atingir o pessoal, eu nem entro mais nisso. Mas hoje, Raquel, o que eu queria dizer, e quando eu vejo essa situação de jogo novamente, e hoje, Caio, eu não vou entrar na sua pessoa. Eu não vou falar como você deve agir. Quem vê a sua pessoa é você, tá? Eu só vou te pontuar quanto o jogo, Caio. O que você fez é pessoal, isso você resolva com ela, tá? E comigo, deve ter alguma coisa pessoal que você não consegue resolver. E agora, sim, Raquel, pontuando quanto o jogo. Eu hoje, Raquel, eu não consigo ver novamente uma segunda situação dessa, né, acontecendo, onde duas pessoas hoje estão indo para uma zona de risco, ou não sei se é salvando essa pessoa, mas novamente o nome dessa pessoa é elevado em tons de mentira. Então, quanto a jogo, Raquel, hoje o meu voto vai no Guipa, porque uma vez a gente teve uma conversa e o meu nome, na primeira vez que eu tive uma briga com ele, foi levantado nessa situação dele apontando as pessoas pelas costas e eu falei para ele que espero que você não faça isso novamente. Então eu vejo uma situação dessa novamente, onde o nome dele é erguido e duas pessoas novamente está indo supostamente no lugar dele, como foi da primeira zona de risco. Então assim, hoje eu vejo na minha obrigação quanto jogo e deixar com que o Brasil decida se for a vez dele de estar na zona de risco, enfim, se for a vez dele de ter que ir lá batalhar pela permanência dele aqui. Eu acho que hoje, acredito nisso, que o meu voto está com o Guipa hoje, só por isso. Primeiro voto em você, Guipa. Perfeito, Raquel. Eu vou respeitar o voto, afinal isso aqui é um jogo, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, vou repetir para quem chegou agora, para mim houve um mal-entendido por parte dessa situação do vídeo. Como eu falei, a Kátia, ela é sim uma das minhas prioridades aqui, pelo que ela fez para mim na Casa Verde, mas isso não tira o fato de eu gostar da história da Edilane e sim, se for da vontade do Brasil sair daqui, torcer para que a Edilane consiga atingir o prêmio ou consiga estar próximo de conquistar o prêmio. Isso não faz com que uma coisa interfira na outra. Em relação ao voto do Breno, cara, eu tento ver de um outro lado. Se da outra vez eu fui salvo e dessa vez eu fui salvo de novo, é porque eu tenho alguma coisa boa. Eu não sou a pessoa ruim, péssima, como muita gente planta aqui dentro da casa. Eu não sou o vilão do jogo, como algumas pessoas plantam. Inclusive, tive uma resposta do Brasil. Na primeira zona de risco, fui à zona de risco e retornei, estou aqui em casa. Então pode ficar tranquila, Raquel, que eu recebo o voto do Breno e se eu tiver que ir para a zona de risco, que o Brasil dê uma resposta mais uma vez. Tá certo. Então agora é a vez da Geni votar.
Ai, Raquel, boa noite. Esse momento é o mais difícil de eu votar, porque sou muito coração e eu não tô tendo embate com ninguém. E pra mim tá sendo muito difícil. Desculpa. Desculpa mesmo, e é de coração. É, mas falando. é o jogo, né, Geni? Eu não tenho embate com ninguém. A última pessoa que eu tive embate foi com o Fernando, mas eu, tipo assim, eu tô gostando muito da pessoa dele. E não tem. Fernando, você me perdoa, vou votar em você hoje. Prometo que daqui pra frente a gente vai conversar, amanhã a gente vai se entender, tá bom? Tudo certo. Desculpa. Então, o seu voto vai no É no Fê? Fernando. Até porque até hoje a gente nem se conversou ainda. Desde quando a gente começou a se embater, a gente tá precisando disso, talvez. Talvez ser mais, talvez também. Eu fico esperando por ele me chamar e ele não me chama e nem ele chama eu, nem eu. Então vamos dar uma trela e vamos conversar, feito de gente grande. Que nós estamos precisando disso. E obrigada. Voto fofo também é voto, né? Fê. Raquel, só quero começar minha fala pedindo desculpa para você e para o Brasil, porque eu me excedi aqui, não consigo quando fala coisas pessoais de mim. Eu entendo o voto da Geni, porque difícil para ela se comprometer com outras pessoas. Eu já sabia que viria esse voto em mim. Mas eu acredito hoje, por uma conversa que eu ouvi dela ali na academia, que ela está abrindo os olhos dela para o jogo. E eu espero que seja rápido, Geni, porque isso aqui passa muito rápido. Sim. Então, se a gente se resolveu, vamos seguir para frente. Sim. E você sabe que existem outras pessoas que te machucam aqui dentro. Então, abre mais o teu olho e vai firme naquilo que você está falando, que você vai seguir um bom caminho. É isso, Amém. Raquel. Obrigada, eu agradeço. Ok, é isso. Esse é um jogo de comprometimento, né, pessoal? Sim. Agora é a vez da Anne votar. Ah, ok, Raquel. Bom, eu começo o meu voto no Fê, obviamente, dizendo que ele é uma pessoa que ele fala muito em entender a dinâmica e entender sobre placas. E a placa do Faro era sobre VT0 e eu pontuei os momentos que eu achava que sim, ele fazia VT. E eu sei do meu coração, eu sei da minha intenção, eu sei da minha verdade e eu sei quem eu sou. E isso me deixa de verdade, Raquel, tranquila quando eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu durmo, tá? Então, o meu voto é nele e eu com certeza respeito a profissão dele. Jamais falaria mal da profissão dele ou de qualquer outra que fosse. Se tem uma coisa que eu prezo e sempre prezei desde o primeiro dia que eu entrei nesse programa, foi pelo respeito. Então, é isso. Eu estou devolvendo o voto que ele me deu. Segundo voto, Fê? Pois é, Raquel. Agora aqui nesse momento a gente pode falar o que a gente quiser, né? A pessoa pode se rebuscar e falar palavras bonitas ao vento. Porque o que foi dito, se fosse falado sobre VT0, falar que eu faço coisas na hora que quando eu não quero mais ouvir a pessoa, falar qualquer outra coisa, beleza. Mas quando a pessoa usou o termo bipolar e não sabia se eu estava atuando, se eu estava aqui sendo um ator ou se a pessoa estava falando sobre a minha profissão, sim. Então, que os ADMs peguem esse VT que ela fez falando sobre a minha profissão e coloque isso aí, ó, jogado aos Play Plus que ela fala tanto aqui dentro. Obrigado, Raquel. Ok. Posso responder, Gente, Raquel? Um momento. Você quer falar? Sim, Anne? quero. Eu acho que fala muito mais da personalidade dele, o que ele fez comigo no dia que ele entrou lá no quarto gritando. Que é o que ele faz, sim, mas não deixa de ser uma coisa feita por você. Ó, ele já tá começando com o deboche dele, é sobre isso que eu falo, entende? Quando ele faz esse tipo de coisa que ele tá fazendo. E aí eu realmente não sei. Mas que bom, que bom que ele tá mostrando quem ele é de verdade. Não fale sobre a minha gente, profissão. sim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assinem mesmo que tem muito conteúdo 24 horas. Porém, tem algumas pessoas que dormem muito. Máscaras vão cair. Ok. Eu sei que o momento é tenso, mas eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos no primeiro lugar dos TTs do Twitter X. Você é o primeiro a fazer. Eu me afastei de você? Sim. Conquisteiros! 2 horas eu vi. Eu me afastei de você? Você vê coisas. Eu sei que a discussão está acalorada, desculpa interromper qualquer coisa, mas precisamos seguir com a votação, ok? É o príncipe não. Vamos começar a falar em príncipe, vamos começar com Delbu. Matagal. Oi, Raquel. Agora Oi, sim é a vez Delbu. do príncipe. É isso. Fala, Oi, Realiza. Raquel, boa noite. Bom,
Meu voto é uma pessoa na qual a primeira semana eu tive alguns embates, depois a gente se acertou, né, na qual a gente teve uma trégua ali. Não esperava na última dinâmica ele ter me colocado, me apontado novamente e também ter feito uma brincadeira na qual não gostei, que é o Rambo. Rambo, terceiro voto. Terceiro voto. E aí, Rambo? Surpreso com esse voto do Delbu? Não. Eu olho algumas pessoas aqui e eu consigo sentir a energia delas. E o Delbu, ele levou a brincadeira como algo negativo, quando todos estavam brincando. Para mim não é nenhuma surpresa, não. Ele é mais um estão com novos amigos, né? Então, para mim, normal também. Ok. Vamos seguir, que é a vez do Rideu. Olá, Raquel, boa noite Brasil. Boa noite. Bom, meu voto hoje, a gente já se acertou no Delbu, mas a gente já se acertou só porque a gente havia feito um combinado de não trazer um problema que a gente tinha resolvido, depois ele trouxe para o Faro aquele problema, acabou acarretando no embate, ele me explicou o porquê que ele trouxe, respeitei, não concordo, mas respeitei, e é só por isso o meu voto. Mas a gente Seu voto é? No Delbu. No Delbu? No Príncipe. Ok. Posso falar, cara? Primeiro voto, Delbu, pode falar. Não, eu respeito seu voto, não tem nenhum problema quanto a isso. Só que teve uma fala na qual ele mencionou aqui, que foi uma mentira, né? Que depois ele pediu desculpa pra mim, na qual ele fala que eu falei a ele que eu tinha certeza que eu ia ganhar de 11-5 e me chamou de prepotente. Quando na verdade eu não falei isso, falei que eu pensava sim que poderia ganhar de 1 ou 2 votos a mais e ponto. Isso não foi prepotente. E quanto a jogo, você não precisa compactuar com o meu jogo, mas levantar mentiras eu não aceito. Raquel, na verdade não é mentira. A única coisa que eu falo é que, na verdade, quando eu falei 11-5, é porque na minha cabeça a matemática era óbvia. Porque já que estávamos em 16 votantes, 8-8 era empate, se ele acha que ele ia ganhar por 2 votos e num outro momento ele cita Geni são 3, na minha cabeça 8 mais 3 são 11, restam apenas 5, por isso que eu citei 11-5. Realmente ele não falou 11-5, mas você falou que eu falei isso. Isso, ele não falou isso, mas ele falou de uma outra forma que pra mim era a matemática óbvia, era só por isso. Mas a palavra prepotente realmente talvez eu tenha usado. Tá certo. Ok, agora, aí eu pedi desculpa. Agora é a vez do Rambo. Sim. Sua vez de votar, Rambo. Sim. Em quem vai seu voto? Pode falar quem tá, a quantidade de votos para cada pessoa, por gentileza? Olha, você tem que estar ligado na votação, né, Rambo? A Anne tem... Ele tem um. Eu vou passar a votação, muito mas obrigado. que fique o aviso para todo mundo. Vocês se liguem no andar da carruagem, ok? Tá bom. Anne tem um voto, Breno tem um voto, Delbu tem um voto, Fê tem 2 votos, o Guipa tem 1 voto, Haddad 1 voto e o Rambo, você tem 3 votos. Bom, então assim, eu vou votar, eu já iria votar nessa pessoa, independente do que venha acontecer. Meu voto é no homem dupla face ali. Quem é? Guipa. Guipa. Doutor Abacaxi. Guipa. Segundo voto. Tranquilo, Raquel, mas assim, ele falou que já ia votar em mim de qualquer jeito, então ele fez você perder tempo, né? E tempo no ao vivo é caro quando você pega e tem que reprisar todos os votos. Vamos dar a bússola pra ele, que ele tá meio perdido no programa. Mas tá tudo certo, Raquel. Já imaginava que ele fosse dar o voto em mim e tá tudo bem. Foi o que eu falei, Raquel. Pra me tirar do sério e ser o Guipa da Vila, vai ter que fazer muita coisa. Eu tô num momento de paz e amor. O Brasil tá conhecendo meu lado alegre, meu lado engraçado. E graças a Deus eu quero permanecer e vou permanecer desse jeito, se for da vontade do senhor. Segue o jogo. Fica tranquilo, Rambo, receba o seu voto e no próximo eu te dou uma bússola, um Waze pra você voltar pro jogo. Eu fico muito feliz, Raquel, quando eu vejo uma pessoa usar um reality show para quase como um hospital, né? Que bom, né, que ele vai se recuperar, eu fico feliz mesmo. Ou seria essa mudança temporária por conta de um prêmio. O Rambo legal, Paz né? e Amor falando que eu sou doente e que estou num reality show para todo o Brasil, e que melhorou. utilizando deste reality um hospital. Parabéns, Começou Rambo. agora a alterar aquilo que eu disse. Raquel, eu quero que o Brasil preste bem atenção nessa frase. Tem uma pessoa no reality que está usando deste reality no hospital. Que está usando? Está usando deste reality no hospital. Né? Ele acabou de chamar um participante do reality de doente, Raquel. Entregue para você, não passo foi a bola. Essa Encerra tradução
encerro a minha participação aqui em relação ao Rambo. Raquel, o Brasil tá vendo. tudo que ele faz é isso. A gente faz uma fala com um sentido, ele traduz para o sentido dele e eleva ao Brasil para que veja você como um bom moço. Você não é um bom moço, Raquel, amigo. eu vou falar uma coisa para você. Acho que você não Pessoal, viu. Rapidamente, Raquel, muito seguir, rápido. e agora é a vez do Para mim Céu. tá encerrado. Perdão. Oi, Raquel. Boa Oi, noite. Céu. Hoje eu ia tentar desbloquear um personagem novo aqui, mas eu vou tentar fazer diferente. Sinto que cada semana estou tentando melhorar aqui uma forma de fazer com que o Brasil enxergue meu jogo, e hoje eu vou fazer de uma forma mais racional, de uma forma mais estratégica. Eu vou botar uma pessoa que fala que joga individualmente, e tem uma frase que ele me falou que ele gosta, não que ele gosta, mas ele tá para jogo para quebrar alianças. E esse é o Guipa. Vou botar nele hoje pela estratégia mesmo, então é isso, Raquel. Guipa. É um voto estratégico. Um voto estratégico do Céu. Exato, totalmente estratégico, um voto inteligente, inclusive. O Céu se mostrou um excelente jogador nesse voto, está protegendo o aliado dele, que no caso é o Rambo, e tá tudo bem, Raquel. Eu acho o seguinte, aqui é um jogo, as pessoas elas têm que usar das suas armas. E o Céu, vendo que o Rambo, um aliado dele, um parceiro dele, tá com o mesmo número de votos que eu, ele pegou e votou em mim, tá tudo bem, tudo certo. Agora o que não dá pra fazer, Raquel, é passar as 2 primeiras semanas falando de grupos criados por Haddad, criado por Mari, criado por Fê, criado por Delbu, e chegar aqui e fazer um voto desse, sendo que eu sou um cara que converso com ele praticamente todas as manhãs, é um cara que também prega amor, é um cara que também fala sobre estar aqui e não ficar pensando só em jogo, e agora ele votou numa pessoa que faz parte do grupo dele. Então vamos falar a verdade? Existem grupos aqui e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Agora o que não dá é pra você ficar votando 3 semanas em pessoas dizendo que tem pessoas montando o grupo e depois, visivelmente, vota numa pessoa que faz parte do grupo dele na outra semana. As máscaras estão caindo aqui, viu, Raquel? E o doente aqui do hospital tá percebendo. Ô, Raquel, Céu, você quer falar? Quero rapidinho sim. Pra eu encerrar? acho que em nenhum momento, Guipa, eu falei que não jogo em grupo. Eu acho que você tá tirando isso da sua cabeça, então toma muito cuidado com as suas falas, tá bom? Eu sei. É só isso só, Raquel. Perfeito. Eu nunca falei em forma alguma que eu não jogo em grupo. Não, é verdade, inclusive ele não falou, viu, Raquel? Ele falou, inclusive, se eu queria jogar com ele em grupo. Quando ele me pergunta assim, o dia que você quiser ir pra falar de jogo comigo, eu tô à disposição, Falar não é viu? jogar. Então, Falar assim, não é ele jogar. percebeu que eu sou um cara estratégico jogar, na Guipa. cabeça dele e ele me chamou pra fazer parte Não do jogo muda o texto, dele. Guipa. Só que eu jogo sozinho. Não muda o eu texto, jogo Guipa. sozinho, Raquel. Graças a Deus segue o jogo Não dele, meus foi isso, parceiros Raquel, aqui. mas pessoal, eu vou deixar, vamos eu só vou deixar ele falar Vamos isso, só, seguindo. Raquel, pra você prosseguir, tá bom? Ok, Pode prosseguir. agora é a vez do Felipe. Bora, Raquel, boa noite. Boa noite, Boa Brasil. noite. Raquel, eu poderia citar pelo menos uns 3 motivos aqui para votar no Haddad hoje. Mas eu vou me abster do último motivo. Não vou entrar nesse mérito, até porque na minha cabeça a gente não tá aqui, a gente não tem um monte de criança aqui, por mais que pareça muitas das vezes tem muitas crianças aqui. A gente não está em criança aqui e a gente sabe o que fala e o que faz aqui dentro e tem que assumir a sua responsabilidade. Então eu não vou entrar nesse mérito e vou voltar no mérito que eu havia conversado com ele, vou colocar um ponto, vou colocar 2 explicações e vou colocar a frase que ele fala comigo e fala ao vivo também. Então vamos lá. Como o Haddad diz, abre aspas, eu não compro ideias de ninguém. Eu somente coloco ideias e a pessoa acata se ela quiser. Fecha aspas. Quando a gente pensa nessa frase, ô Raquel, a gente pensa, eu para mim penso numa manipulação passiva. Por quê? Porque se você não tem intenção que a pessoa siga o que você acredita, então por que você vai falar? Tendo em vista isso, o primeiro ponto foi a aproximação do Delbu, como ele fala que nunca falou de jogo com o Delbu confirma isso, e a aproximação de jogo, de falar de jogo com o Delbu quando ele vira dono. Então, para mim, já é uma aproximação que leva a entender um certo interesse. Entende? Eu preciso que você conclua, Felipe. Então vamos lá. Então o segundo ponto é o que ele fala com ele teve uma incoerência quando ele falou comigo que só falava de jogo com a Mari e numa conversa aqui, numa conversa lá. Ele falou comigo que conversava assim de jogo com Vini, Baronesa e etc. Então ele teve essa incoerência e foi mostrado aqui na conversa com ele. E o terceiro ponto foi uma pergunta que eu fiz pro Delbu.
numa situação onde ele pede o Caio, ele pede o Haddad para fazer uma estratégia dele. E essa estratégia eu entendo como uma manipulação e pergunto ele, o Dialbu, se ele faria essa mesma proposta para mim. E ele diz, ele fica calado em primeira opção, só um minuto, ô Faustão. Ele fica encalado a primeira opção, não fala nada, e eu falo, pode responder. Ele falou assim, não faria isso para você. Mas porque ele estava citado na parada, por isso que a única pessoa que eu falaria era com ele. Não foi bem isso o entender da conversa e você sabe muito bem disso. Porque eu citei várias coisas antes, você sabe muito bem disso, Dialbu. Mas tudo bem, você não quer se indispor com ele, eu entendo, ok. Mas é isso, meu voto vai pro Haddad, sem entrar nesse mérito da festa, e em outro mérito que eu já venho observando e venho pontuando, inclusive tive uma conversa com ele, e ele não teve argumento no dia, talvez ele tenha agora, então estou dando opinião para ele. Haddad, segundo voto. Posso falar, Raquel, agora, rapidinho? Falar. Cara, assim, eu não sei nem por onde começar, na verdade, ficou um pouco confuso para mim esse voto do Felipe. Ele veio com alguns pontos aqui, né, voltando a me chamar de manipulador, uma vez que ele abriu aspas, ele não concluiu a frase de forma com a que eu falei, certo? Eu falei apenas o seguinte, que eu não incentivo ninguém aqui a fazer nada em relação ao jogo. Eu compartilho a minha estratégia para as pessoas que eu tenho afinidade, e se caso essa pessoa entenda que seja uma estratégia legal e cabe para dentro do jogo dela, né? Aí, meu irmão, diz muito mais sobre ela do que sobre eu. Mas eu compartilho com pessoas as minhas ideias, como também compartilham comigo, na qual eu tenho troca. Eu acredito que, assim, você trocar sobre estratégias, etc., é uma coisa. Agora, você combinar voto, você mirar em uma pessoa ou algo do tipo, aí tudo bem, pode chamar de manipulação. Mas aqui dentro, em nenhum momento, eu apontei para alguma pessoa e eu determinei para que essa pessoa fizesse algo. Isso eu tenho plena convicção, certeza absoluta de que eu nunca fiz aqui dentro, certo? Sobre essa aproximação do Dialbu, não sei porque ele está encrencando com isso. Enfim, tá bom, tudo bem, já respondeu, Raquel. Foi isso, incoerente. Entendido, então. Duas pessoas. Isso aqui já tinha acabado. Tentou, né? Minha gente, vamos votar. Tentei, né, discutir com vocês dois. Eu tentei, né? Vamos votar, gente. Solta a mão. Lizzy, por favor. Solta a mão. Lizzy, por favor. Desculpa. Eu preciso retomar. Solta a mão. Dois solta a mão. Vamos encerrar a votação cara a cara, ok? A vez agora é do Bruno. Tá. Boa noite, Raquel. Boa noite, Brasil. Eu pensei muito se eu deveria falar ou justificar o meu voto de hoje com as coisas que eu carreguei dentro de mim desde o início desse programa. E acho que sim, esse é um programa no qual a gente precisa ser responsável pelas falas que saem da nossa boca, porque é um programa televisionado aí para uma nação que muitas vezes se espelham na gente. O meu voto hoje vai no Guipa por 5 motivos. 4 deles, coisas que transcendem o jogo. O Guipa, a toda a oportunidade que ele tem... Preciso que você seja rápido, tá, Bruno? O Guipa, a toda a oportunidade que ele tem de ridicularizar a minha profissão, ele assim o faz. Vou te contar uma coisa, assim como eu, tem milhares de palhaços que usam isso como sustento para dentro de casa. Talvez um dia, quando você tiver filho, você entenda quando o seu filho pedir para ir para o circo. Ou você entenda quando o seu filho quiser um palhaço na festa de aniversário dele. Essa é uma coisa. Outra coisa é também sobre ameaças. O Guipa me ameaçou dizendo que me arrebentaria aqui, além de ter dito que na região onde ele mora, algumas coisas assim se resolvem com o corpo estirado no chão. Essa é uma fala que eu não acho que tem que ter nem aqui, nem lá fora. O Guipa expôs a minha família em rede nacional. O Guipa, além de tudo isso e desse jogo que ele fala que é individual para ele, porque para cada um ele fala o que cada um quer ouvir. Eu aposto que aqui ele já ofereceu camisa dele para metade das pessoas e fala, nossa, quero muito que você ganhe. Esse discurso que ele está dizendo que ele torce para a Kátia, mas quer que a Edilane ganhe, é só mais um para mostrar a dupla face dele sobre a individualidade de cada um. Por isso, o meu voto hoje é nele. Ok, voto no Guipa. 4º voto, Guipa. Vamos por partes, começando com a acusação mais séria. Eu não lembro e peço para que os administradores do Bruno muito bem. Coloquem essa frase. A Casa Verde lembra. A Casa Verde, em peso, lembra. Eu esqueci de falar mais uma coisa. Além de ter usado contra mim
o fato de eu ter sido afastado do jogo por orientação médica, ele usou o programa ao vivo para usar isso contra mim. Uma coisa que eu defendi quando tinha um grupo de pessoas falando sobre talvez possíveis questões dele, e eu falei, gente, vamos cuidar desse assunto, porque isso é muito delicado. Enquanto eu defendia as questões dele, ele usou Agora, como a primeira oportunidade que ele teve contra mim. Ô, Raquel, é humanamente impossível eu conseguir ter um diálogo com o Bruno. Toda vez que eu inicio, ele me atropela. Só que eu, por orientação médica, inclusive, eu cheguei à conclusão de que não vale a pena brigar. Então, assim, se eu for interrompido de novo, eu vou parar, infelizmente. Raquel, tudo bem? Posso dar sequência aqui? Pode continuar, para encerrar, Perfeito. Guipa. É que foram muitas acusações, né, Raquel? Então eu vou ter que tomar um pouco do tempo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, eu gostaria que os administradores do Bruno... A Kátia tá aqui, quer que ela fale? Aí, ó. Fala aí, Raquel. Não, mas ela tá falou que ela tá te falando, ela é sua amiga. Agora é a vez do Guipa. Ela é sua amiga. Ela é sua amiga, ela tá aqui falando que foi verdade. Você tem mais alguma Agora é a dúvida? vez do Guipa terminar. Desculpa, Raquel. Guipa, termina sua fala. Bom, independentemente do que Kátia está dizendo, do que Bruno está dizendo, Ainda eu coloca gostaria meu nome no meio de que novo. todas Ai, essas... caraca. Eu estou sendo interrompido de novo, Raquel. Continua, Guipa. Eu queria que todas essas acusações, elas fossem provadas e que não fossem tiradas do contexto, porque são acusações muito sérias, inclusive acusações que podem gerar processo, tanto para mim quanto para ele. Então, assim, que a verdade apareça e o mais grave de todos, Raquel, é a questão psicológica levantada pelo Bruno. Então, ao invés de eu pegar e falar sobre ele, porque ele sempre me corta, eu vou falar para o Brasil, aproveitando que o Brasil está em primeiro lugar aqui, que nós estamos em primeiro lugar no Twitter, sobre mim. Eu faço terapia, eu faço tratamento psicológico há mais de 10 anos. Eu tenho TDAH, tenho crise de ansiedade, já tive depressão, síndrome do pânico. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto que eu levanto e valorizo o trabalho de psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Inclusive, acho que deveriam ganhar mais aqui no Brasil. Nas minhas redes sociais, eu falo abertamente sobre a importância de cuidar de problemas de saúde mental. O Bruno, quando chegou aqui, eu abracei ele, pedi perdão E depois usou contra mim, resolveu nada. pelas coisas que eu falei em relação a ele lá na Vila, que realmente eu me arrependi, tanto que a resposta está aqui. Eu estou hoje aqui na mansão e mostrando um outro lado do Guipa. O lado do Guipa que é brincalhão, o lado do Guipa que é divertido, o lado do Guipa que entendeu os erros dele e está aqui para evoluir como qualquer ser humano. Eu só peço que o Brasil tenha cuidado, porque tem um monte de lobo aqui em pele de cordeiro. Eu tenho estereótipo que joga contra mim, mas eu tenho certeza do meu caráter. E por 3 vezes o Brasil já mostrou uma resposta. E se eu tiver que ir para a zona de risco, que mostre pela quarta Guipa. vez. Agora é a vez do Haddad votar. Vamos lá, Raquel, boa noite Brasil. Bom, eu queria só começar aqui o meu voto, Raquel, ressaltando que não é que eu não aceito ser, sei lá como é que se diz, que as pessoas, contraditório, enfim. É que, tipo assim, cara, eu apenas defendo o meu posicionamento aqui sobre o jogo, né? Eu não faço nada além disso. Então, o meu voto hoje vai no Felipe. Os últimos posicionamentos dele aqui no jogo foram totalmente incoerentes, principalmente relacionados à minha pessoa, que na verdade já deixou de ser sobre jogo e realmente é sobre a minha pessoa, porque sempre os apontamentos que ele vem pra mim são apontamentos de situações que ele se diz observar, né? E a incoerência ela vem quando ele fala que ele joga de forma individual, vem com um discurso lindo, que não compactua com alianças e afins, sendo que, na verdade, está nítido de que ele faz totalmente ao contrário, né? Eu vou citar um exemplo aqui, na qual ele utiliza de situações de pessoas até próximas dele para poder me atingir, para poder colocar adjetivos em mim de manipulador e etc. Como, por exemplo, uma situação na qual, quando a Mari saiu, eu brinquei com ele, com a Tati Pink. Foi uma brincadeira assim, completamente tranquila, que eu falei, cara, se eu ficar carente aqui e falar com vocês, fica de boa e tal, não é maldade não, aproximação e tal, beleza. E aí ele vai, joga isso pra mim, como se eu tivesse tentado uma aproximação com ela de maldade, inclusive usa
de uma conversa na qual ela passou pela mesma situação que eu, na perda de um companheiro dela. Nós trocamos isso e ele citou isso na minha conversa com ele, dizendo que sentiu uma aproximação minha ali junto com ela por interesse aqui no jogo. Jamais eu faria aproximação aqui no jogo por interesse. O meu jogo, de fato, sim, ele é individual. Eu tenho algumas trocas que são sinceras, são leais, na qual eu não fico... que você encerre. Ok, encerrar, Raquel, eu acho que ele é completamente incoerente com tudo que ele fala e ele prega aqui dentro, por isso que meu voto hoje é nele. Desculpa tomar o tempo aí, mas a minha opinião é essa. Felipe, um voto. E Raquel, não, já era de se esperar, né? O Haddad fala que eu sou incoerente, que eu jogo em grupo, mas o Brasil aí tá, inclusive, como a Anne tá falando, o Brasil tá vendo que nem o voto da Tati eu sabia, nem o voto do Rideu, que são pessoas mais próximas, eu não faço, não pergunto e também não quero saber. Quem me conhece aqui sabe muito bem disso. Então, enquanto a isso, eu tô tranquilo. A incoerência é dele. Quando a gente não tem argumentos, a gente inventa argumentos. Então, para mim, eu tô tranquilo. E essa parte de levar pro lado pessoal, eu acho que quem mostrou desrespeito aqui na última festa foi ele. Então ele sim levou pro lado pessoal e mostrou desrespeito à minha pessoa. E quando isso aconteceu, eu tomei a decisão de, se quer ter embate, nós vamos ter aqui, no ao vivo. Eu não quero conversar, não quero conversa, não quero que chegue perto de mim, entendeu? A partir do momento que a pessoa não tem respeito por mim, ela não merece nem que eu abra a boca para falar com ela. Só que aqui no jogo, infelizmente, eu vou ter que responder e vou ter que apontar. Isso vai ser feito no ao vivo. Obrigado, Raquel. Raquel, só um pessoal. minutinho. E quem ocupa a terceira vaga da zona de risco é o Guipa, com 4 votos. E agora sim, temos mais um trio na zona de risco. Guipa e as duas donas, Edilane e Lise.